PSDB, ele tem uma massa crítica, né, que pode nos fazer voltar a ter muita esperança de que nós podemos voltar a governar o Brasil. Por isso, eu queria saudar e parabenizar muito o Partido de São Paulo por essa iniciativa. O nosso presidente Pedro Tobias está apoiando, o secretário-geral César, o Paulo Matias está à frente disso, o Nelson Moton, e tantos outros que tem, eu sei que estão participando, estão se movimentando. Isso é muito significativo, porque o partido aparentemente estaria vivendo em São Paulo um momento de baixa. Perdemos a eleição em Guarulhos, no nosso caso, Roberto. Perdemos a eleição na capital. Perdemos eleições importantes, mas ganhamos outras. Sabemos fazer de um limão uma limonada. Não é só o tamanho do município, é o tamanho da ideia, é o tamanho da gestão, da capacidade de sintonizar com a população. Portanto, eu acho que por mais singelo que tenha sido na origem desse movimento, ele veio crescendo. O que é que o Pedro acabou de falar aqui? O Geraldo vem aqui agora em março, depois vem o Aécio, eu estive com ele ontem em Brasília, e é a coisa que mais o entusiasma nesse momento, é essa vinda a São Paulo. Eu acho até que difícil a gente conseguir fazê-la aqui, provavelmente a gente vai ter que arrumar um lugar maior, até mesmo para o Geraldo, não é? Enfim, é muito importante, porque eu acho que isso pode nos reatar bem, e isso é essencial que ocorra, com esse texto luminoso. Eu acho esse texto o melhor texto da política brasileira do último quarto do século passado, que continua, que é o texto fundador do PSDB, que eu vou ler aqui 8 linhas dele. Nasce assim: na adversidade, o Partido da Social-Democracia, contra um governo que traiu a transição democrática, o governo Sarney, contra um Estado no qual a argamassa do passado teima em resistir à renovação. Embora não fosse mais ditadura militar, a democracia ainda estava travada, estava meio usurpada por velhos hábitos e costumes, por iniciativas impulsivas, demagógicas, populistas. Nasce longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas, para fazer germinar novamente a esperança. Amplo bastante para possibilitar a confluência de diferentes vertentes do pensamento político contemporâneo. Por exemplo, liberais progressistas, democratas cristãos, social-democratas, socialistas democráticos. PSDB nasce coeso em torno da democracia, enquanto valor fundamental e leito das mudanças reclamadas pelo povo brasileiro. Diferentemente dos populistas de ontem e de hoje, entendemos que a preocupação com uma distribuição justa da renda e da riqueza exige definição clara das prioridades das políticas públicas e estímulo à eficiência na produção, sem o que não há medidas distributivas. Esse texto é de 88. Em 94, o PSDB era governo. O PSDB tinha ganho a eleição presidencial. De fato, ao longo de 93, o Brasil a pouco deriva, o Lula pôs a faixa presidencial. Para eles foi uma enorme frustração. O que explica muito hoje esse incômodo do Lula, cada vez que o FHC fala, é porque o FHC derrotou ele 2 vezes no primeiro turno. É porque o FHC frustrou aquela aventura que seria uma vitória deles, como ele próprio já admitiu. Ainda bem que eu não ganhei lá atrás, porque teria sido um desastre. Se tivesse ganho lá atrás e feito políticas populistas, distributivistas, sem respaldo, sem uma estabilidade econômica, bases sólidas, o Brasil teria ficado pior ainda do que ficou nos anos de deriva, tanto no governo Sarney como no governo Collor.